Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, então quando a gente tem um problema de anomalia na tensão de corrente contínua, geralmente o problema está na placa inversora. Por quê? Porque é lá, pessoal, que ocorre a conversão de corrente alternada para corrente contínua para alimentar o compressor. E quais são as possíveis causas desse erro? Flutuação e instabilidade da rede elétrica é o primeiro. Por exemplo, picos ou queda de tensão pode afetar o funcionamento da placa inversora. Então tem que verificar a instabilidade da rede elétrica, ver se está com a tensão certinha, se está dentro dos 10%, como é que está o 220 ali, se não está muito alto ou muito baixo, ou se está tendo oscilação, tem que verificar a rede elétrica. Outra coisa que você pode verificar é o circuito de PFC, né, que é o Power Factor Correction. Né? Se esse circuito de fator de correção tiver com problema, você vai ter também alteração da corrente e isso pode afetar o circuito e gerar o problema, tá? Então tem que verificar as tensões nesse circuito ali da placa que controla o PFC, tá bom? Também os capacitores danificados da placa inversora. Então os capacitores tem que ver se eles não estão estufados ou queimados, porque eles podem causar falhas na estabilização da corrente contínua, tá? Principalmente os capacitores eletrolíticos. É eles que controlam ali a filtragem das correntes, né? Quando vem os pulsos de corrente alternada, é ele que faz a compensação para a corrente ficar contínua, tá? Que é conceitos básicos de eletrônica aí. Se você tem esse conhecimento, você sabe o que eu estou falando, tá bom? Então a parte de filtros são os capacitores, então tem que ver essa parte aí lá na placa inversora. Outra coisa são soldas frias ou componentes eletrônicos defeituosos, como por exemplo, conexões ruins na placa, pode interromper o funcionamento adequado de energia. Então verificar se não tem alguma oxidação nas soldas ou se ela está solta. Que soldas frias é soldas mal feitas ou trincadas. Então dá uma olhada nessa parte, toda a parte eletrônica ali das soldas. Se você visualmente não vê algum componente ali que está aparentemente com defeito assim, visualmente, né? Então dá uma olhada geral nos componentes dessa placa se tá tudo ok, tá bom? Outra coisa é curto-circuito na placa inversora. Então, por exemplo, se tiver um curto na placa, ele vai dar o erro, né, por causa que ele não vai conseguir circular a corrente por causa do curto. Então tem que verificar também se não tem algum componente que gerou o curto. De repente caiu alguma sujeira, alguma trilha, né, tá encostando na outra por algum motivo. Né, e está gerando algum curto ali e sei lá, de repente algum inseto, alguma coisa caiu na placa e está gerando um curto e aí a corrente não circula. Então olhar se não tem curto-circuito na placa inversora. E por último, pessoal, verificar se não tem superaquecimento da placa. Como? Os dissipadores de calor dos componentes eles têm que estar ok. Por quê? Se a ventilação não estiver adequada, esses dissipadores eles começam a ficar muito quentes e se os componentes aquecer muito, né, principalmente aqueles componentes, né, que eles têm ali um dissipador junto do componente, como reguladores de tensão, e tem outros componentes que têm um dissipador próprio ali. Eles têm que estar refrigerados direitinho. Se ele estiver muito quente, o componente ele corta a corrente. E aí você tem um problema na placa. Então precisa ver também se não está tendo superaquecimento dessa placa aí, tá ok? Pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu espero você para o próximo vídeo. Até mais!